trabalho de hoje, vamos falar sobre Karl Marx. Foi um filósofo ativista político alemão, um dos fundadores do socialismo científico e da sociologia. A obra de Marx influenciou a sociologia, a economia, a história e até a pedagogia. Biografia. Ele nasceu em 5 de maio de 1818, em uma cidade na Alemanha, no meio de uma família acomodada. Ingressou primeiro na Universidade de Bonn e mais tarde se transferiu para a de Berlim com o intuito de estudar direito. Abandonaria o curso para se dedicar ao estudo da filosofia na mesma instituição. Ali discutiria com os jovens que defendia a constituição de um Estado forte e eficiente, tal como fizera Hegel. Em 1842, trabalhando no jornal Gazeta Renana, conheceu Friedrich Engels, com o qual escreveria e editaria inúmeros livros. Mais tarde, a Gazeta é fechada e Marx vai para Paris. Obras e teorias de Karl Marx. Com a colaboração do intelectual também alemão Friedrich Engels, Marx publicou o Manifesto Comunista em 1848. Nele, Marx critica o capitalismo, expõe a história do movimento operário e termina com um apelo pela união dos operários no mundo todo. Isso ocorreu às vésperas da Revolução de 1848 na França, a chamada Primavera dos Povos. Em 1867, ele publica o primeiro volume de sua obra mais importante, O Capital, onde sintetiza suas críticas ao capitalismo. Esta coleção causaria nas décadas seguintes uma revolução na maneira de pensar a história, a economia, a sociologia e demais ciências sociais e humanas. Socialismo científico. Ao elaborar uma teoria sobre as desigualdades sociais e propor uma forma para superá-las, Marx criou o que se denominou socialismo científico. Contra a ordem capitalista e a sociedade burguesa, Marx considerava inevitável a ação política do operariado, a revolução socialista que faria surgir uma nova sociedade. De início seria instalado o controle do Estado pela ditadura do proletariado e a socialização dos meios de produção, eliminando a propriedade privada na etapa seguinte. A meta seria o comunismo, que representaria o fim das desigualdades sociais e econômicas, incluindo a dissolução do próprio Estado. Em 64, a fim de conjugar esforço, funda-se a Associação Internacional dos Trabalhadores, em Londres, que ficou conhecida posteriormente como a Primeira Internacional. A entidade expandiu-se por toda a Europa, cresceu muito e acabou dividida, depois de um longo processo de dissidências internas. Em 76, foi oficialmente dissolvida. Crítica ao capitalismo. Para Marx, as condições econômicas e a luta de classes são agentes transformadores da sociedade. A classe dominante nunca deseja que a situação mude, pois se encontra em uma situação muito confortável. Já os desfavorecidos têm que brigar pelos seus direitos, e essa luta é que moveria a história, segundo Marx. Para Marx, pensava que o triunfo do proletariado faria surgir uma sociedade sem classes. Isto seria alcançado pela união da classe trabalhadora organizada em torno de um partido revolucionário. Também apontou para a mais-valia, quando explica que o lucro do patrão é obtido a partir da exploração da mão de obra do trabalhador. O marxismo. As reações dos operários aos efeitos da Revolução Industrial fez surgir críticos que propunham reformulações sociais. Eles sugeriam a criação de um mundo mais justo e foram chamados de teóricos socialistas, como Saint-Simon. Entre os vários pensadores, o alemão Karl Marx viveu na França, Bélgica e Inglaterra. Testemunhou as transformações sociais decorrentes da industrialização. Influência do marxismo. As teorias de Karl Marx influenciaram a Revolução Russa de 1917, além de teóricos e políticos, entre eles Lenin, Stalin, Rosa Luxemburgo, Che Guevara e vários outros. Cada um deles entendia a teoria marxista e buscava adaptá-la à sua realidade específica. Assim, temos marxismo-leninismo na União Soviética ou socialismo moreno, na América Latina. Vários foram os governos que se proclamaram socialistas, como a União Soviética, Cuba, Coreia do Norte, entre muitos outros. Grandes transformações econômicas e políticas e sociais ocorreram na Europa no fim do século XVIII e início do século XIX. Todas essas mudanças foram acompanhadas por teorias e doutrinas que buscavam condenar ou reformar a ordem capitalista burguesa. Estruturaram-se então as teorias socialistas vinculadas a um novo ramo da ciência, a economia política.
A Inglaterra era onde mais se verificava esta mudança. O país adquiria uma nova configuração social com a industrialização e o êxodo rural, que forneceu a mão de obra das fábricas nas cidades. Não existia nenhuma legislação trabalhista, as jornadas de trabalho nas fábricas instaladas em locais insalubres eram na maioria superiores a 14 horas de trabalho. A miséria aumentava nas cidades. Além das condições subhumanas de trabalho, os operários enfrentavam enormes dificuldades em época de guerra. Neste período, a fome se disseminava pelo continente europeu, em consequência dos elevados preços dos gêneros alimentícios. Mais grave ainda era o efeito provocado pelo emprego cada vez maior de máquinas no processo produtivo. Com isso, o trabalho humano repetitivo e automático recebia uma remuneração cada vez menor. O descontentamento só aumentava à medida que cresciam as razões para os conflitos, prenunciando uma revolução social. Surgiram as primeiras organizações trabalhistas, que buscavam organizar a luta da classe operária, sendo vistas como organizações criminosas pelos industriais.